nosso Clube do Livro ele já vai fazer um ano, né? Que a gente teve essa ideia na pandemia de disseminar mesmo a leitura, e ele é de forma totalmente gratuita para quem quiser participar, né? Eu tento sempre trazer livros diferentes, de diferentes gêneros, diferentes autores, diferentes partes do mundo. E é engraçado assim que esse foi o primeiro que todo mundo veio falar comigo que gostou muito. E eu sinto talvez uma forte identificação das pessoas em algum grau com as personagens. Olha, aconteceu uma coisa bastante interessante com esse livro. Assim, ah, esse livro foi feito muito da minha experiência pessoal com todas as mulheres que eu conheci na vida. Eu acho que assim, a gente falou um pouco sobre os temas, né, que todos os escritores eles voltam. Um tema muito recorrente para muitos escritores são as injustiças, né? Eu acho que o escritor tem muitos têm aquela coisa de falar um pouco sobre o que vê de errado um pouco no mundo. E eu comecei a perceber que não adiantava, eu tinha que falar um pouco sobre as coisas que eu achava que não estavam funcionando dentro do meu universo, né? Então eu fiz um livro baseado nas mulheres que eu conheci. E é uma coisa que eu acho até hoje, eu até escrevi um pouco sobre isso. Eu tenho uma coluna no Jornal o Globo agora. Eu escrevi minha última coluna. Eu falei brevemente sobre isso, sobre que o nosso sistema é um sistema que ele limita as pessoas, né? As pessoas, o sistema, você tem só uma minoria no poder e você tem limita as mulheres e limita a questão dos homens poderem sentir mais e de serem mais terem um lado mais sensível, de serem mais inteiros. Então, quando eu estava escrevendo esse livro, eu tinha muito essa questão na minha cabeça dessas mulheres que não conseguiram se realizar, que foram mulheres que eu conheci ao longo da minha vida. E quando eu terminei o livro, eu descobri que era um livro feminista, mas assim, não foi o contrário, não foi assim, eu vou me sentar e vou escrever um livro sobre o feminismo, sobre as injustiças causadas pelas mulheres. Deixa eu ler aqui as cartilhas do feminismo para escrever esse livro. Foi exatamente o contrário. Foi eu, baseada nas experiências e construindo aqueles personagens, na minha percepção de Rio de Janeiro e das famílias, das relações das relações sociais, é que eu fiz isso. Então, tanto é que depois que as pessoas começaram a me fazer várias perguntas sobre feminismo e tudo mais, era muito engraçado que eu ainda não tinha, muito interessante que eu ainda não tinha muitos termos ou muito a questão do feminismo, que hoje eu sou uma pessoa muito mais ligada na questão mais das teorias e do que está se escutando. Então foi muito um livro feito da minha percepção de Rio de Janeiro e das mulheres que eu conheci, e menos nas teorias feministas. Talvez, se você tivesse se baseado nas teorias, ele tivesse saído bem diferente, né? Eu acho que sim, mas eu acho que também ah, eu acho que não existe uma cartilha para você escrever, entendeu? Se eu chegar e falar assim, eu vou escrever um livro sobre as injustiças que estão acontecendo com isso, A com B com C, e aí eu leio sobre aquilo e escrevo baseando, né, na coisa muito teórica, o livro fica engessado, o livro tem, né, então tem uma coisa, tem algo a respeito desse livro, desse meu primeiro livro, que eu gosto muito, é um livro que tem alma. Eu acho que hoje eu estou escrevendo diferente, eu acho que eu estou aperfeiçoando a minha escrita, mas eu acho que esse meu primeiro livro é um livro que tem alma justamente por isso. Ele foi um livro que eu criei, os personagens, eles estão vivos ali dentro. Então, isso que você falou das mulheres se, se reconhecerem no livro, eu acho que é um pouco por causa disso, porque foram da minha experiência vivendo no Brasil, numa família de classe média, e eu acho que todo mundo conhece um pouco o que acontece com essas mulheres. Uma coisa que me chamou a atenção logo no começo do livro, que quando eu comecei a ler, foi a questão quando a Eurídice ela começa a engordar. Isso me lembrou muito um outro livro da Roxane Gay, Fome, que ela fala justamente dessa questão do corpo dela. É um livro mais autobiográfico, né? E que ela fala que depois de um abuso ela viu
no corpo gordo um refúgio, como uma proteção. E ela é uma americana, né? Então isso me chamou muita atenção, assim, essa similaridade que talvez seja muito comum às mulheres no geral, não é restrito, né, a uma localidade. Sim. É, o que eu acho mais interessante dessa questão do feminismo e das mulheres é que às vezes nós não temos muitas palavras para entender o que acontece conosco, para entender as injustiças em geral, falando das mulheres em geral. Então eu acho que esse livro, esse meu primeiro livro, ele fala dessas experiências e as mulheres podem se reconhecer ali. Então é interessante quando você sente alguma coisa, você consegue ler sobre aquilo, né? E você fala, ah, é isso que eu estava sentindo, foi isso que aconteceu. Então eu acho que é por isso que tantas mulheres, e mulheres no mundo todo, elas me escrevem, elas falam, ah, você falou sobre, né, sobre isso, e eu me reconheço.